Eba! Mais uma aula EAD! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje em matemática o assunto tá, top. Então presta bem atenção. É difícil, é um conteúdo novo. Então, olhando para a prof, vamos lá? Tananã, abrir suas cortinas. Nós vamos conversar hoje sobre os números decimais, né? Número decimal. Aqui nós podemos ver a parte inteira do número e a parte fracionada, né? Que é a parte decimal. Vamos lá? Então vamos. Aqui nós temos uma tabelinha para mostrar para vocês como é que funciona isso. Então aqui, 10 milésimos formam 1 centésimo. Para formar uma unidade são necessários 1000 milésimos, tá? Então, quando tem esse 1000 milésimo, você forma uma unidade na classe simples. O nosso sistema de numeração permite acrescentar muitas ordens, tanto à esquerda quanto à direita da unidade. Veja. Então, aqui nós temos do lado da unidade, aqui, ó, a parte decimal. Então, nós temos a classe dos milhões, a classe dos milhares e a classe da unidade simples. Dessa vírgulazinha para cá, nós dizemos que são os números inteiros. Da vírgula para cá, nós dizemos que é a parte decimal, tá bom? Então, ao estendermos para a esquerda a cada 3 novas ordens, formamos uma nova classe. Então, nós temos a classe das unidades simples, classe dos milhares e a classe dos milhões. Essa é a parte inteira, como a professora já falou. E à direita aqui a parte decimal. Estamos entendidos? Então, vamos lá. Separamos então a parte inteira da parte decimal usando uma vírgula. Então, no dia a dia é comum dizermos apenas 14,933, tá? Lemos 14 inteiros e 933 milésimos. Então, nós já vamos entender isso aqui já. Sempre que você for fazer a leitura de um número decimal, você sempre vai observar o número inteiro e vai dizer... Por exemplo, aqui, né? 14 inteiros e 933 milésimos, tá? Então, aqui é para você fazer o cálculo. Lá na sua apostila está a atividade, tá? Que é, você tem que ler o texto e fazer a subtração, tá bom? A professora já fez a subtração aqui, tá? Faça a subtração lá e depois dá uma conferida aqui, tá bom? Então, 1000 é igual a 1 inteiro. E 0,100 é igual a 0,1, tá? Décimos. Então, gente, isso aqui a gente vai conversando e você vai compreendendo, tá bom? Conforme a professora vai explicando. Então, não se apavore. Aqui nós temos, então, os números decimais, tá? Nesse esqueminha aqui, você vai compreender um pouquinho melhor. Então, a fração... Nós temos que aprender, né, que o número decimal vem da fração decimal. E a fração decimal, o número decimal. Então, aqui você já vai compreender como que a gente faz essa troca aqui. Então, aqui, ó, os denominadores são potências de 10, tá? Então, aqui, 3 décimos, 17 centésimos, 54 milésimos. Então, aqui nós temos o 10 na potência 1, porque é 10 vezes 1, dá 10. 10 na potência 2, 10 vezes 10 dá 100. E na potência 3, que é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000, tá? O numeral decimal, ele indica um número que não é inteiro. Então, ele é quebrado em partes. Então, aqui nós temos 5 inteiros e 28 centésimos, 0,374 milésimos e 54,08 centésimos, tá? Mas você vai aprender certinho como que a gente fala esse numeral aí através daquele quadro de posições lá que a professora mostrou no início, tá bom? Então vamos continuar aqui. Agora, nós vamos aprender a fazer a transformação de um número decimal em fração decimal, tá? Então, eu tenho lá o meu número decimal, 47,32, tá? Então, eu percebo que aqui eu tenho duas casas decimais.
tá? Décimo e centésimo. São duas casas depois da vírgula. Então, o que eu vou fazer para transformar ele em uma fração? Eu vou repetir esse número de cima, vou colocar no numerador, tá? E vou perceber aqui, ó, quantas casas decimais tem, é o número de zeros que eu vou acrescentar. Então, se aqui tem duas casas decimais, é 2 zeros, é 100, tá bom? E aqui, 0,023. Ah, quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? Tenho 3, ó. 1, 2, 3. Então, você vai repetir o número. Não precisa colocar esse zerinho aqui. Só repete o número, que é o 23, né? Por 1000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá bom? Entenderam? Espero que tenham entendido. Tomara que tenham entendido. Que a professora sabe que não é fácil, mas eu sei que vocês são inteligentes. E agora nós vamos fazer o contrário. E quando eu tenho uma fração e eu quero transformar essa fração em um número decimal, como que eu faço? Então lá, nós temos a fração 45 milésimos, certo? É a mesma coisa que 0,45. 1000. Ó, quantos zeros eu tenho aqui? 3. Então aqui eu já vou fazer não pelo número de casas, mas pelo número de zeros, certo? Então aqui, vou repetir o número 45 e vou andar quantas casas? Só que aqui não é mais, a gente vai fazer da direita para a esquerda, tá? Então nós vamos andar daqui para cá. Então você coloca o número 45, mas prof, 45 só tem duas casinhas, então aí que tá, ó. 1, 2, 3, eu vou pular 3 casinhas. 1, 2, 3. Vou pôr uma vírgula e um zero. Entenderam? No número de baixo, quantos zeros tem? 2 zerinhos aqui. Então, quantas casas eu vou pular da direita para a esquerda? 2. Então, eu repito o número de cima, ó. 3.548, eu coloco aqui e pulo duas casas da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2, vírgula. Aqui não precisa de zero, de completar com zero, porque já tem, né? Tem a vírgula e tem as casas certinhas já para você fazer. Então, quando não tem, ó, que nem 45 e tinha que pular 3 casas, aí você tem que acrescentar o zerinho. Olha, eu acrescentei 2 zeros aqui, porque daí não ia ter a vírgula. Então, sempre vai ter que ter a vírgula, tá bom? Então, espero que você tenha entendido isso daqui. Qualquer coisa, a professora está à disposição para explicar, tá bom? Então, agora nós vamos colocar os números por ordem decrescente, tá? Do maior para o menor. Então, vamos perceber aqui. Qual desses números aqui? Tá vendo aqui, ó? Aqui é a unidade, é o número inteiro, tá? Número inteiro. Daí aqui, depois da vírgula, nós temos o número decimal, décimos, meu Deus, me deu branco. Número decimal, décimo, centésimo e milésimo. Meu Deus do céu, gente, isso acontece. Então aqui, nós temos o decimal, o centésimo e o milésimo, certo? Então, nós podemos perceber aqui, qual é o número maior de inteiro da unidade? É o 6. Então, consequentemente, ele vai ser o nosso primeiro número, vai ser o maior, tá? Então, você tem que perceber isso. Qual é o próximo número maior, então? Depois do 6,7, quem que vem? Ó, se você for olhar aqui na unidade, seria o número 5, né? Vamos ver se é? Certinho, número 5. E agora, aqui que são elas, ó. Vocês estão vendo? Qual que é o próximo número? Os dois aqui são iguais na unidade. Então, nós vamos ter que perceber qual que vai ser aqui os próximos números, ó. Na unidade são iguais, nos decimais são iguais também. Nos décimos, né? E agora, a gente vai ter que ver quem é maior aqui nos centésimos, gente. Quem que tá maior aqui nos centésimos? É o número 6. Então, esse é o próximo número, certo? E o último número
nada mais é do que 3,218 milésimos. Então, nós temos que saber falar o número. Ó. Quando o último número está na casinha do milésimo, nós lemos 3 inteiros e 218 milésimos, tá? Quando o último número aqui está na casinha do centésimo, nós lemos 3 inteiros e 26 centésimos. Aqui, 6 inteiros e 7 décimos, porque está na casinha do décimo. E aqui, 5 inteiros, 0,02 centésimos. Então, você sempre tem que ver na qual casinha que está o último número para você fazer a leitura, tá bom? Então, espero que você tenha entendido isso daqui. Aqui nós temos a figura fracionada, a fração e qual que é o número decimal. Essa atividade está lá na apostila, tá? Então, vamos ver aqui qual que é essa fração. 7 décimos. 7 décimos aqui é a fração. Mas como que eu faço para saber o número decimal? Lembra que a professora falou? Aqui, repete o número 7 e coloca uma vírgula e um zero. Muito bem. Próximo, 38 centésimos. Pensa lá como é que vai ficar esse número decimal. Quantas casinhas eu vou ter que pular? Muito bem. Repete o número que está em cima e pula quantas casinhas? É o número de zeros aqui, ó. 1, 2, vírgula. Aqui era um zero só, você pula só uma casinha, certo? Então, vamos lá para o outro. 50 centésimos. Então, eu repito o número de cima e pulo 2 casinhas. Fica 0,50 centésimos. Vamos para o próximo. 1 centésimo. Repito o número de cima e pulo 2 casinhas, certo? Aqui, ó. 1, 2, aí vírgula e 0. E o último número, 5 décimos. Repito o número de cima e pulo uma casinha, certo? Espero que vocês estejam entendendo. Não é difícil, é só você prestar bem atenção. E se não entendeu, assista de novo o vídeo para você poder entender. Então, aqui nós temos, ó, 100 centésimos. Olha como que ele fica na casinha lá, ó. Um inteiro, tá? Para você colocar na casinha, sempre é bom começar do último número. Então, centésimos. Então, você sabe que o último número está no centésimo, ó, tá? Porque senão você acaba se confundindo. Então, aqui você coloca o 0 e o 1. Então, aqui nós dizemos que é 1, porque é 1 inteiro, ó, não tem número decimal. Então, é 1. 150 centésimos. Centésimo. Então, você vai lá no C de centésimo e coloca o último número. Aí vem o 5, aí vem o 1, que é inteiro. 1,5, tá? 1000 milésimos. Aí a mesma coisa. Milésimos, o último 0 tem que estar lá no eminho. Aí você vem colocando, ó, para não fazer errado. E esse aqui também nós dizemos 1, porque não tem números decimais, então ele é um número inteiro. 150 milésimos, tá? Milésimos, então o último número aqui, ó, ele está no milésimo. Aí o 5 no centésimo e o 1 no décimo. Ah, mas aí agora e na unidade tem alguma coisa? Não, então eu coloco um 0 na unidade. Então aqui é 15 centésimos, tá? Aqui 30 centésimos, 0,30. Nós falamos aqui que é 3 décimos, tá? 100 milésimos, também é a mesma coisa. Nós dizemos que é 1 décimo, tá? Ou 10 centésimos. 20 décimos, tá vendo? Ó, sempre o último número vai na casinha que está falando aqui, ó, décimos. Aqui nós dizemos que é o número 2. 300 milésimos, 3 décimos, 30 centésimos, 25 décimos, 2 inteiros e 5 décimos,
4 centésimos, tá? Nós dizemos que é 4 centésimos. 100 décimos, olha aqui como é que fica, é o número 10. 150 décimos é o número 15, porque nós falamos o número inteiro, tá? Quando não tem decimais, ele é um número inteiro, então é 10. Aqui é a mesma coisa, não tem número decimal, é 15. E 145 milésimos, tá? Que nós falamos que é 145 milésimos, porque não tem inteiro. Então, sempre que tiver um número inteiro, nós vamos falar um número que é inteiro e vamos falar o restante dos números, tá bom? Então, essa daqui também é uma atividade que está na apostila, então você pode completar lá, com esse exemplo que a professora acabou de dar. Então, vocês vão realizar as atividades da apostila que vai da página 23 à página 30, que é tudo sobre os números decimais, tá? Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Se a professora não conseguir explicar através do WhatsApp ou através de outro aplicativo, você pode pesquisar no YouTube, na internet, outras aulas, outras pessoas que possam clarear a tua ideia aí, tá? Porque eu sei que é difícil, assim, por vídeo. Matemática é uma coisa muito presencial, né? Então, a atividade avaliativa, você vai resolver 2 atividades que a professora vai enviar a vocês por PDF, tá? No arquivo positivo 1. Então, vai 2 atividades referentes aos números decimais, para eu saber se você compreendeu, tá? Então, a aula de matemática fica por aqui. Hoje, em Ciências, nós vamos dar continuidade à água. Que sempre tem esse barulhinho que a prof ama. Hoje nós vamos aprender sobre o ciclo da água, tá? Como que funciona esse ciclo da água. Então, deixa a professora por aqui. Então, o ciclo da água e as mudanças de estado físico. Então, a água pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos: líquido, sólido, gasoso, tá? Líquido é a água que bebemos. Pode ser encontrada em rios, oceanos, lagos, aquíferos. Sólido, a neve, o gelo, as geleiras, o gelo usado em bebidas, são exemplos de água em estado sólido. E o gasoso, que é a água através de vapor, tá? Então, não há produção de água em nosso planeta, não há. Então, nós não produzimos água, gente. A água que existe é a mesma que existe há 1 milhão de anos, é a mesma água, porque ela sofre, então, esse ciclo de água. Então, sobe, desce, tudo que sobe, desce. E assim vai fazendo esse ciclo, tá? Mas não produzimos água. Que tenso, né, gente? Então, vamos continuar. Nós não produzimos água, é uma pena mesmo. Então, agora nós vamos assistir a um vídeo que explica um pouco o que é esse ciclo da água, tá bom? Muito bom! Gostaram desse vídeo? Legal, né? Então, agora, gente, depois que nós conversamos sobre isso, sobre o ciclo da água, como é que funciona, vocês acabaram de ver um vídeo bacana, né? Que até explica bem melhor do que se a professora ficasse falando aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai realizar as atividades da apostila, tá? Páginas 24 e 25. E vai confeccionar o disco do ciclo da água da página 25, tá? Lá no material de apoio tem os disquinhos. Você confecciona aquele disquinho ali, vai filmar você fazendo e brincando ali, tá? E vai enviar para a professora no grupo do WhatsApp, tá bom? Então eu quero ver, hein? Quero ver vocês fazendo caprichado isso daí lá, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então, hoje, na nossa aula de filosofia, nós vamos conversar sobre um assunto muito bacana e que tem a ver com todas as aulas de filosofia que nós estamos conversando. Vamos ver sobre o que é? Tchanã! Abre-se as cortinas! Evitar enganos. O que nós podemos fazer para evitar certos enganos? Porque muitas vezes nós nos enganamos, o nosso próprio olho nos engana.
certo? As pessoas, as mentiras, as pessoas nos enganam também. Então, assim, como evitar ser enganado? Hoje nós vamos aprender algo bem profundo aqui. Vamos continuar? Então, anteriormente, nós podemos refletir sobre a importância da verdade, certo? Então, a verdade tem que ser soberana em tudo nas nossas vidas. Nós observamos também que ainda tem situações em que as pessoas foram enganadas por alguma mentira. Vocês conheceram exemplos de fantasias, né, presentes em obras que podem representar o que é da mentira, o que é uma mentira. Então, tudo isso mostra que, para não nos enganarmos e confundirmos o que é verdadeiro com o que não é, então necessitamos pensar a respeito daquilo que percebemos e daquilo que os outros dizem. Então não é aquilo que as pessoas vêm falar para você, é aquilo que você pensa. Você vai refletir sobre aquilo, vai ver se é uma verdade ou se é algo que estão tentando te enganar, certo? Os sentidos, então, os pensamentos podem ajudar a evitar esse tipo de engano. Então nós temos que usar todos os nossos sentidos para não sermos enganados. Tá? Então aqui a professora está colocando aqui para que você faça essa experiênciazinha aqui em casa, que está lá na apostila. Pega um copo com água, tá? Um copo transparente, coloca um canudo dentro, que você vai perceber, os teus olhos vão te enganar. Você vai olhar e é outra coisa. É muito bacana essa experiência para que você possa refletir sobre aquilo que a professora está dizendo, tá bom? Agora, nós vamos assistir a um vídeo, tá? Que tem algumas ilusões de ótica para que você perceba do que a professora está falando aqui para você. Então, tem coisas que você vai olhar e vai ter que olhar de novo para perceber que você estava sendo enganado. Muito legal. Então, bora assistir? Então vamos lá. Peraí. Aqueles que criam ilusões de ótica usam combinações de cores, luzes ou padrões particulares que podem realmente enganar o cérebro. Então, prepare-se para testar sua percepção visual com este desafio divertido. O primeiro deles é assustador. Este é um desenho famoso criado em 1892 por Charles Alan Gilbert, chamado Always Vanity. E dependendo do que você vê primeiro, pode parecer um pouco assustador. A maioria das pessoas que olha para isso nem percebe que o desenho é muito mais do que parece. Você notou algo incomum nessa imagem? Você tem 10 segundos para descobrir. Quem olha esse desenho pode notar uma mulher vaidosa sentada em frente ao espelho, ou um crânio de aspecto assustador. Se você conseguiu identificar os dois imediatamente, parabéns! Sua percepção visual é bem impressionante. Tudo bem, aqui estão rostos escondidos. E aqui está outra imagem desafiadora, onde você tem que encontrar algo que está escondido bem à vista. Mas dessa vez, não estamos contando animais, mas sim rostos humanos. À primeira vista, pode parecer muito fácil. Afinal, todos podem ver claramente pelo menos 4 rostos nos galhos das árvores. Mas como qualquer ilusão de ótica, há um problema. Veja quantos outros rostos você consegue encontrar nos próximos 10 segundos. Se você encontrou 10 faces escondidas entre os ramos, é um indivíduo extremamente observador. Na verdade, alguns dizem que essas caras são de figuras públicas famosas. Você pode reconhecer alguém? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Uma dama ideal. Essa linda dama deve ser uma bailarina. Caso contrário, como ela continua girando assim, com tanta graça? Mas não estamos aqui para discutir suas habilidades artísticas. Em vez disso, você pode dizer se ela está se movendo em uma ou duas direções?
Então, o que você acha? Esquerda? Direita? Ambas? A resposta correta é: ela está se movendo para a direita. Ilusão da parede do café. O nome dessa ilusão foi inspirado em uma parede de azulejos de um café em Bristol, Inglaterra. Tipo Starbucks? Não. Ok, eu não direi nada mais por enquanto. Você pode dizer se as linhas escuras são paralelas entre si ou inclinadas? Você tem 10 segundos para descobrir isso. Mais uma vez, parece uma pergunta fácil. As linhas são tão obviamente inclinadas. Acontece que elas não são. Deixe-nos borrar a imagem um pouco. Mas, agora que todos os elementos pequenos estão completamente borrados, você pode ver que as linhas azuis escuras são realmente paralelas. Esse fenômeno é conhecido como a ilusão da parede do café. Foi descrita pela primeira vez há mais de 100 anos, mas só ganhou esse nome nos anos 70, quando um cara chamado Steve Simpson notou um efeito similar na parede do café em Bristol. Pequenos tijolos pretos e brancos no cruzamento de linhas largas tornam essa ilusão possível. Elementos curvos dentro das linhas azuis apenas tornam esse efeito mais forte. A razão pela qual vemos essa distorção é que nossos neurônios e neurônios retinianos no córtex visual trabalham juntos de uma maneira bastante peculiar. 5. O triângulo impossível. Conheça o triângulo impossível. Mas espere, o que torna isso tão impossível? Você tem 10 segundos para descobrir, antes de ouvir a explicação. O triângulo impossível, também conhecido como o triângulo de Penrose, é chamado assim porque nunca poderia existir na realidade. Se existisse, seria absolutamente contrário às regras da geometria euclidiana. O que há de errado com essa figura? Se você seguir a bola enquanto desliza sobre a superfície do triângulo a partir do ponto superior, verá que o lado esquerdo está se afastando e o lado direito está inclinado para você. No entanto, ambos parecem estar no mesmo plano. Apenas uma ilusão de ótica a torna aparentemente possível ao olho humano. 6. De bicicleta. Ok, este parece bastante simples. Há uma bicicleta e ela está em movimento. Ainda assim, há algo errado aqui. Algo misterioso. Você consegue adivinhar qual é o truque? 10 segundos para fazer isso. O que faz a bicicleta se mover? Obviamente, o fato de os raios em suas rodas estarem girando. Não pode ser assim tão fácil quando se trata de ilusões de ótica. Na verdade, os raios permanecem no lugar e as cores que enchem as rodas, aqueles 50 tons de cinza, continuam mudando. Esse efeito de movimento ilusório é criado graças a pequenos movimentos oculares rápidos. Os cientistas ainda estão trabalhando para descobrir como esse fenômeno funciona para entender melhor a percepção do movimento. Agora eu apresento para você o cubo de Rubik. O que são essas linhas vermelha, verde e branca? Parece algo familiar, mas o que é exatamente? Se você precisa de mais tempo, basta pausar o vídeo. Vamos precisar de um espelho cilíndrico para obter a resposta certa. É um cubo de Rubik. Essa ilusão de ótica é baseada na anamorfose. Eu me lembro da minha vizinha Ana, que evoluiu para uma Power Ranger e se tornou anamorfose. Na verdade, é uma forma de perspectiva. A ideia é transformar imagens tão distorcidas que são quase impossíveis de adivinhar o que elas são, em algo que faz sentido usando um espelho cilíndrico.
E só faz sentido se você fizer isso de um ponto específico. Então apenas uma pessoa pode ver de cada vez. Pode ser uma ótima maneira de enviar mensagens ocultas. Acontece que essa técnica não é uma invenção 3D da era do século XXI. Na verdade, remonta ao final da Renascença, que foi no século XVI. Muito bom, né, gente? Gostaram? Bacana, né? Nós exercitamos o nosso cérebro aí. Mas você viu como tem pegadinhas, como tem coisas que, se você não olhar bem e não olhar novamente, né, e refletir sobre aquilo, você não vai compreender e vai ser enganado. Então, muito cuidado, preste muita atenção para não ser enganado. E olha aqui, esse daqui também é outro desenho, ó. Ilusão de ótica. Se você ficar parado olhando por bastante tempo, ó, dá um pressentimento que tem vários círculos. É muito legal. Então aqui, você vai realizar as atividades da apostila da página 16 e 17, tá? E vai pesquisar outras ilusões de óticas diferentes daquelas que você viu no vídeo e na apostila. E vai enviar através do positivo 1 via arquivo. Ou de qualquer outra maneira que você já está enviando, tá bom? Então, pesquisa lá outras coisas interessantes de ilusão de ótica para a professora ver, tá? Que isso daí é muito bacana. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Fica com Deus, tá? Beijinho!